Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, eu tô vendo muita gente se desdobrando aí, tô vendo vários debates sobre essa questão, mas quem deveria ser o titular do ataque da seleção brasileira, já que o Pedro tá fazendo uma temporada fantástica, tá lesionado? E aí veio o nome do Igor Jesus, que é o décimo nome que ocupa ali a vaga de atacante do Brasil, o principal atacante do Brasil, né, da seleção brasileira aí nos últimos anos. Décimo, ou seja, a gente não encontrou realmente esse cara para ser o fazedor de gols da seleção brasileira, né? E aí eu vou falar por que o Igor Jesus foi escolhido e não o Endrick, né, que tem muita gente na bronca, principalmente a turma 011, né? Por que o Endrick joga no Real Madrid e não foi escolhido? Tá dando pouca chance ao Endrick e tal, até o Rodrigo já foi improvisado ali, o Endrick não jogou. E vamos falar dos dois atacantes que por muito tempo estiveram nessa posição. Um aproveitou mais ou menos, o outro quase nada, né? Gabriel Jesus, outro Jesus, né? Gabriel Jesus e o Pombo, né? O Richarlison, que até achei que poderia agarrar essa oportunidade com mais afinco. Bom, a gente vai falar sobre isso e muito mais agora, mas antes eu peço para você deixar o seu like, quero agradecer aos mais de 30 mil inscritos aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol, né? Vamos lá, números frios para vocês, tá? Por que o Igor Jesus é o titular da seleção brasileira e não o Endrick? Simplesmente pelo momento, o próprio Dorival Júnior falou, o momento do Igor Jesus é melhor do que o do Endrick. Os próprios números na temporada revelam quem faz gol e quem não faz gol. O Endrick tem 40 jogos na temporada, 40 jogos na temporada. O Igor Jesus tem 36 jogos na temporada, 4 a menos do que o Endrick. Em 40 jogos, o Endrick tem 9 gols. 40 jogos, 9 gols. O Igor Jesus, em 36 jogos, tem 23 gols. É mais do que o dobro do Endrick. E ele tem menos jogos, tá? Então, enquanto o Igor Jesus tem uma média de 1 gol a cada 129 minutos, o Endrick tem uma média de 1 gol a cada 220 minutos. Né? Então, é o tempo que um demora para fazer o gol, é quase o dobro, tá? Então, além do momento do Igor Jesus ser muito bom, os números são claros aqui, né? Não tem o que discutir. Um jogador que faz 23 gols em 36 jogos, um outro que faz 9 gols em 40 jogos, jogando no Real Madrid. Tá? Ele não está jogando num time operário, num Sevilha, num Rayo Vallecano, não está jogando num Saragossa, nem no Atlético de Madrid, está jogando no Real Madrid. E tem uma média de gols que eu considero baixa para um jogador que atua na posição em que o Endrick atua. E no Brasil jogava no Palmeiras. Né? Jogava no Palmeiras. Então não está desprestigiado em termos de jogadores para servi-lo. Né? Não está desprestigiado. E o Igor Jesus, a gente falou até durante muito tempo, ele teve a melhor média de gols do ano. Né? Ele estava com a média próxima a 1 gol por jogo. Quando ele veio do Shabab Al-Ahly para o Botafogo, ele estava com a média absurda. Chegou no Botafogo, é claro, não chegou como titular, foi entrando nas partidas, e foi entrando, foi se entrosando, e a qualidade dele hoje realmente acabou fazendo com que fosse titular, não só do Botafogo, mas também da seleção brasileira. Agora, é uma maldição que a gente vive aí, não só na posição, né? Acho que a seleção inteira é muito ruim, né, cara? Não sei se vai melhorar, não sei se é 1 ou 2 jogadores que vão resolver o problema, mas o time do Dorival Júnior é um time que não engrena, né, cara? A Copa América foi bizarra, esses jogos de eliminatórios têm sido sofríveis, né? A última derrota para o Paraguai é inaceitável, né, para um futebol brasileiro. E agora vamos ver, não sei se o Igor Jesus vai resolver todos os problemas da seleção, mas a seleção chilena é fraquíssima, a seleção brasileira é bem favorita, e a gente enfrenta uma crise nessa posição, né? Porque o Pedro, pós-Copa, parecia ser o jogador que assumiria essa posição sem muito problema, sem muito trabalho, não teria nem muito mistério. Né? O Pedro, o Richarlison estava jogando, foi convocado, o Gabriel Jesus chegou a ser convocado, mas a gente está um pouco cansado de Gabriel Jesus, né? Acho que esse aí já poderia até descartar, que a gente está um pouquinho cansado do cara que não faz gol em Copa nenhuma. Não faz gol nunca. Né? Então nunca vi atacante que não faz gol.
E o Richarlison perdeu um pouco de espaço. É um jogador com muita qualidade, mas nessa seleção, desde a migração do Fernando Diniz para o Dorival, perdeu um pouquinho de espaço. O Dorival Júnior tem a vantagem, né, que eu não, sinceramente, para os torcedores aqui dos clubes do Brasil, não sei se é vantagem. Hoje, por exemplo, o torcedor do Botafogo deve estar tendo calafrios, né? Savarino e Almada jogando num estado de gramado lá na Venezuela que chega a ser assustador, né? Pesadíssimo, chuva torrencial, a drenagem muito ruim, né? Gramado vai estar muito pesado. E o torcedor do Botafogo já fica, meu Deus do céu, tomara que sejam reservas, mas serão titulares, né? E na seleção brasileira, cara, vai pegar um Chile é uma seleção muito abaixo dos últimos anos, né? A seleção chilena aí ganhou 2 Copa Américas seguidas, uma geração muito boa e tal, e agora tá bem ruim, né? Então é uma oportunidade que o Igor Jesus tem de mostrar que pode ser muito útil a seleção brasileira do Dorival Júnior, que dá a preferência realmente para jogadores que atuam no futebol brasileiro bem mais do que outros treinadores já fizeram, beleza? E é claro, vamos ficar atentos aí a essa partida da seleção brasileira, das eliminatórias, para a gente trazer aqui no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Um abraço para você, valeu!